Olá, eu me chamo Marcela Ribeiro e estou aqui para apresentar para vocês mais uma Pílula Jurídicas de Fashion Law. E o tema de hoje é Chanel número 5. Chanel número 5 completa neste ano 100 anos de história. E nessa edição de aniversário eu vou contar para vocês um pouquinho da história do perfume. Vamos lá? Em 1921, o perfume Chanel número 5 foi criado pela nossa renomada estilista Gabrielle Chanel. O perfume, ele foi uma revolução, ele fez revolução. Ele era muito diferente de todos os perfumes que existiam na época. A embalagem dele, de forma geométrica, em preto e branco, tão simples e tão diferente. Chanel, a nossa renomada estilista, possui traços marcantes. A beleza, o encanto, o humor fino, a manipulação. A Chanel, ela dizia que moda que não está na rua não pode ser considerada moda. A Chanel, ela não foi a primeira costureira a criar um perfume relacionado à sua marca. Mas como tudo aquilo que ela colocava à mão, ela fazia de forma tão extraordinária, tão diferente, que ela poderia reivindicar como se fosse a primeira. Os perfumes naquela época, eles eram florais, eles eram intensos, fortes. Eles poderiam facilmente ser confundidos como algo para inibir maus cheiros. As embalagens, elas eram exuberantes, extravagantes e podiam também ser facilmente confundidas com relíquias sagradas. Um de seus amantes, na época, apresentou Chanel a um amigo. O pai desse amigo trabalhava no Czar e possuía uma fábrica de perfumes. No verão, Chanel foi com sua amiga Colette no sul da França garimpar antiguidades, olhar frascos de perfume, enfim. E ela se deparou numa aldeia em que ela conheceu uma fábrica de perfumes. E aí, dessa fábrica de perfumes que ela conheceu, ela ficou com a ideia na cabeça de que ela precisava ter um perfume relacionado à sua marca, que demonstrasse a sua essência. Uma outra amiga, a Mícia, que possuía muitos contatos, apresentou Chanel a uma pessoa que entregou para as duas um documento. Esse documento, ele possuía, eram papéis, que supostamente foram encontrados de Eugênie, a imperatriz deposta, mulher de Napoleão III. Nesses documentos tinha um segredo dos Médici, O título desses documentos era O Segredo dos Médici. E esse segredo dos Médici, eles apresentavam uma fórmula secreta de uma água de colônia, utilizada pela imperatriz e pelas mulheres de alta classe. Garantia nesse documento que essa água de colônia, que o segredo da fórmula dessa água de colônia, dava para a mulher uma pele, uma cutis maravilhosa e mais jovem. As duas amigas adoraram a história e ficaram super intrigadas com isso. Até que elas começaram até a pesquisar frascos, mas não que pareciam frascos de perfume, pareciam até frascos de remédio. E elas ficaram também com essa ideia da Chanel criar um perfume relacionado à sua marca. Chanel voltou ao amigo que lhe foi apresentado e ficou horas e horas na fábrica de perfumes, cheirando milhões de perfumes, de odores, que se fosse qualquer outra mulher, certamente ficaria nauseada, com a quantidade de tempo que ela passou naquela fábrica, analisando as essências. A Chanel, ela ficou encantada quando ele apresentou para ela moléculas artificiais, porque as moléculas artificiais, além delas remeterem os cheiros reais, elas traziam um forte poder de fixação. Ela achou isso incrível, porque ela não queria também um cheiro floral, de rosas, de jasmim, de lírios. Ela queria um cheiro diferente, um cheiro único, que remetesse à mulher moderna. O número 5, o número 5
pode ter sido porque foi a quinta essência que ela escolheu, ou o número 5 pode ser o número da sorte dela, ou também o número 5 pode ter sido um número aleatório que ela escolheu só para intrigar a gente, e ela consegue intrigar até hoje. Chanel colocou o número 5 no mercado da seguinte forma: ela não pediu para que fossem fabricadas inúmeras embalagens de perfume e colocasse à disposição da sua loja. Não, ela pediu que fossem criadas poucas essências em pequenos frascos. Ela levou esses frascos na sua loja e distribuiu de forma gratuita para suas queridinhas, que eram as suas clientes privilegiadas, dizendo para elas que, como elas eram as queridinhas de Chanel, elas ganhariam após a compra os frasquinhos dos perfumes para elas experimentarem, que era algo único, que era somente para as queridinhas. Muito bem, as clientes ficaram maravilhadas com aqueles cheiros e imploravam para Chanel fazer a fabricação deles. Por favor, Chanel, eu preciso comprar o seu perfume, ele é único, ele é diferente, você precisa fabricar frascos deles. Muito bem, era tudo que Chanel queria ouvir. Seu perfume foi aceito pelo mercado. Então, ela precisava de dinheiro para poder financiar, essa grande fabricação desses perfumes. Ela foi apresentada na corrida de Longchamp a dois irmãos, o Paul e o Pierre, os donos da maior companhia de perfumes da França. Muito bem, ela subestimou os dois irmãos. Ela imaginou que eles fossem um de seus empregados ou as suas queridinhas e firmou com eles um contrato, totalmente de gaveta, vamos dizer assim, É um caso até muito estudado no Fashion Law. Esse contrato que ela assinou, ela pediu somente 10%. Ela falou assim, eu só quero 10% do que diz respeito a esse perfume e eu quero, por favor, que vocês não me incomodem. Eu não quero que vocês pisem na minha casa de moda. E eu fico com os 10%. Ela quis ser superior. Muito bem, ela brigou anos e anos e anos na justiça pelos royalties desse perfume. E esse contrato, infelizmente, ela não conseguiu reaver. E é uma discussão, como eu falei, muito estudada no Fashion Law. A questão porque foram anos no judiciário que envolveram essa disputa entre a Chanel e os irmãos. Essa é a história do Chanel número 5. Em 1952, grandes atrizes, por exemplo, a Mary Moore, foram à televisão e disseram que dormem, A Marilyn Monroe disse, eu durmo somente com 5 gotas do Chanel número 5. Ampliou ainda mais, foi um grande sucesso na época e é ainda hoje, porque envolve tanta história, envolve uma revolução no mercado de perfumes, uma revolução na mulher da sociedade, uma revolução também no que diz respeito à lei, a essa questão que eu falei, que a gente estuda no Fashion Law, em cima desses anos de judiciário que teve nessa disputa. Então é muito, muito legal para que vocês conheçam, se aprofundem na história do Chanel número 5, que faz história até hoje. E hoje comemora 100 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!